Bom dia, meu povo. Estão preparados para a nossa aula de hoje? E aí? Estão com Sim, sono? Estão sem sono? Estão com preguiça? A coragem ainda não chegou? Ou já estão com a coragem toda? Estão ligados no 220 como eu? Como é que vocês estão hoje? E aí? eu acordei 6 horas para fazer resumo, tio. Então já tá caminhando, já se despertou. Mas eu acho que tem gente aqui na nossa aula de hoje que ainda tá dormindo, que tá ainda acordando com a preguiça. Então, ó, meu povo, vamos agilizar, vamos acordar, vamos prestar atenção. Quem não assistiu a aula de terça-feira, fale a verdade, não vale me enganar, viu? Quem não assistiu. E aí? Todo mundo assistiu? Então quer dizer que se eu, antes de começar a explicar, se eu fizer a pergunta, vão saber responder? E aí? Eu não assisti não, tia. Bom. Aí, ó, na aula de hoje, que é a continuação, você tem que ter atenção, ó, redobrada. Por quê? Na aula de terça-feira, a gente viu a introdução sobre a Revolução Industrial. Onde ela ocorreu, qual foi o primeiro país, de que forma ela desenvolveu, movimentou esse território. A gente viu isso na aula de terça-feira. Já na aula de hoje, a gente vai dar continuidade com o processo. Então, começando, vou fazer um breve resumo sobre a aula de terça-feira. E aí você fica ligado, tá bom? O que vimos na nossa videoaula lá sobre a Revolução Industrial, a parte introdutória, que ela iniciou no continente europeu. O país que deu início a essa revolução, a esse movimento de industrialização, foi a Inglaterra. E por que ela realizou esse movimento? Porque ela percebeu que estava perdendo força, perdendo poder dentro da Europa, e Portugal estava crescendo, porque ele fazia parte das grandes navegações. Então, Portugal estava enriquecendo, estava se tornando a grande potência. Junto com Portugal vinha a Espanha, que também fazia parte dessas navegações. Então, a Inglaterra pensou: preciso voltar a ser um país potente, preciso voltar a ser um país visto pelos outros como o maior dentro do nosso território. De que forma eu posso fazer isso? Começou a contratar pessoas para estudar, ver de que forma poderia crescer economicamente, politicamente, socialmente. Aí os seus pesquisadores, pessoas da alta patente, como a gente costuma dizer, ou seja, intelectuais da Europa e especificamente da Inglaterra, colocaram um ponto para os ingleses, ou seja, para os donos das empresas, das fábricas. Vamos melhorar o nosso produto industrial. De que forma? Em vez da gente ter várias pessoas trabalhando, várias pessoas fazendo a mesma coisa, vamos criar máquinas para substituir a mão de obra dessas pessoas e elas vão produzir mais, ou seja, as máquinas vão produzir em maior quantidade, em tempo mais rápido, vamos conseguir ter mais comércio expandido, porque vão ver a Inglaterra como um país de grande potencial industrial, vamos se tornar maior empreendedorismo da Europa, ou seja, a maior potência econômica. Então, eles começaram a substituir a mão de obra. E, além disso, a Inglaterra também pensava o seguinte: as pessoas, quando ficam doentes, elas já ficam afastadas do trabalho. Então, a partir do momento que elas se afastam, elas ficam em casa em repouso, elas ficam em descanso para melhorar e voltar ao trabalho. Eu vou perder, porque aquela pessoa vai deixar de produzir. Já a máquina, eu não vou precisar pagar salário para ela, eu não vou precisar pagar plano de saúde, não vou precisar dar folga, não vou precisar dar descanso. Aí você deve estar pensando: mas se a máquina quebrar, professora? Se ela quebrar, ele tem os mecânicos, eles vão consertar mais rápido possível e a máquina ela vai voltar a produzir mais rápido. Então, para eles era melhor tirar o ser humano, ou seja, a mão de obra,
e substituir pela a industrialização, pelas máquinas, a mecanização. Então, isso ocorreu na parte da Inglaterra, que foi o primeiro país. A gente costuma dizer que foi a primeira revolução industrial. Na aula de hoje, vamos ver a segunda revolução industrial. Isso quer dizer que saiu da Inglaterra e começou a se expandir para os outros países da Europa. Até aqui, alguma dúvida? Não. Bora participar da aula, meu povo. Não é só ligar a câmera, ou não é só ligar a aula, ficar aí, ó, tudo. Então, nosso primeiro ponto da Revolução Industrial, decorrente do que já estamos estudando. A nossa segunda revolução, ela fala o seguinte, observe, ela surgiu no final do século XIX, onde o capitalismo se tornou cada vez menos competitivo e mais monopolista. O que isso quer dizer? Monopolista, monopólio, ou seja, ele tem um domínio maior. Apenas poucas empresas ou poucos países dominavam a produção e o comércio. Lembrem que eu falei para vocês que o primeiro país a fazer parte desse movimento da Revolução Industrial foi a Inglaterra. Então, ele era o único país que tinha mecanização dentro das suas fábricas. A partir da segunda Revolução Industrial, outros países começaram a entrar no mercado, começaram a entrar competitivos, mas ainda não era em grande escala, ou seja, não era todos os países desenvolvidos. Nós temos aqui, ó, nesta época, do final do século XIX, o Império Alemão surgiu como uma grande potência industrial. Então, eu vou sair daqui e vou perguntar aqui a vocês. Na primeira Revolução Industrial foi a Inglaterra. Na segunda Revolução Industrial, qual foi o país que se tornou competitivo? E aí? Quem? Alemanha. A Alemanha, ó. Então, já na segunda Revolução Industrial, além da Inglaterra, nós tivemos um país que passou a ser concorrente dela, que foi a Alemanha. Lembrando que ambos, os dois, são países lá do continente europeu. Voltando para cá. Diante dessa situação, a Alemanha se destacou na exploração de minério de ferro e uma cultura militar. Quando a gente fala dessa cultura militar, tem que lembrar da questão das armas. Então, a Alemanha ela fez parte de uma grande produção armamentista. Tanto minério de ferro, o extrativismo mineral, como a questão armamentista, ou seja, das armas. Os alemães, eles eram capitaneados pela Prússia. O que foi a Prússia? Antes do nosso planeta passar pelas guerras mundiais, Primeira, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, nós tínhamos um país chamado de Prússia. Esse país, ele deixou de existir. O seu território passou a pertencer depois à União Soviética. Quando a União Soviética se desintegrou, o seu território foi dividido em 15 países. Sendo dividida em 15 países, não quer dizer que a Prússia voltou a existir. Não, ela não voltou a existir. O seu território passou a ter um novo nome. Então, entre as nossas 15 nações do território da União Soviética, tivemos Rússia, Lituânia, Letônia, Albânia, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Então, novos territórios surgiram por conta dessa desintegração, principalmente do sistema socialista. Deu para compreender? Mas por que ela deixou de ser país? Sim. Porque foi um território... Deixa eu voltar para cá. Peraí, rapidinho. Porque era um território socialista, envolvido em conflito, envolvido em processos relacionados à Primeira Guerra Mundial, ou seja, o surgimento da Primeira Guerra Mundial.
E aí, esse território ele foi invadido, ele foi tomado. Quando ele foi tomado, a União Soviética, que era um território praticamente de todo o continente asiático, era um único território, a União Soviética se apropriou dessa terra e colocou como seu. Então, passou a fazer mais parte do território da União Soviética, porque ele teve o domínio dela, ele tomou essa terra para ele. Tomou de que forma? Invadindo, em conflito, em combate. Quando a União Soviética pegou essa terra para ele, o que foi que aconteceu? Tivemos a nossa Segunda Guerra Mundial. A União Soviética era uma das grandes potências. Junto com a União Soviética, tinha os Estados Unidos, que na Segunda Guerra Mundial era aliada da União Soviética. Então, Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos e União Soviética eram amigas, eram aliadas. Quando acabou a Segunda Guerra, esses dois países se tornaram competitivos, se tornaram inimigos, porque eles queriam o território da Alemanha. Como os dois queriam o território da Alemanha e um e nem o outro queria ceder, o que foi que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra Fria. E a Guerra Fria, quando chegou ao fim, em 1991, todo o território da União Soviética, todo o território pertencente a praticamente o continente asiático, ele foi desintegrado, ou seja, ele foi dividido em vários outros países. E aí, como a Prússia não existia mais, surgiu um novo país com um novo nome. E aí, um desses países nós tivemos Iugoslávia, Tchecoslováquia, Lituânia, Albânia, Geórgia, Polônia. Então, para que não voltasse a ser um país de conflito, eles modificaram o nome. É muito parecido, por exemplo, quando as pessoas que a gente vê na televisão fogem, cometem algum crime e vão para um outro país, vão para um outro estado, eles não costumam mudar a aparência, costumam mudar de nome para não serem reconhecidos, não é isso? Sim. Então, com a Prússia foi da mesma forma. Para não ter as mesmas características que tinha antes de um país de conflito, de um país que matava pessoas, de um país que perseguia pessoas, eles mudaram o nome e mudaram o sistema econômico. Deixou de ser socialista e passou a ser capitalista. Mas esse assunto a gente vai ver bem mais à frente. A gente está na Revolução Industrial. Foi só para vocês compreenderem, tá bom? Então, aqui, voltando para a Revolução Industrial, onde foi, o que foi, como ocorreu? Vamos ver na nossa aula de hoje. Então, nós temos aí, ó, onde foi que ocorreu a Segunda Revolução Industrial? Nós temos Alemanha, França, Estados Unidos da América e Reino Unido. Quando eu falo de Reino Unido, nesse período eu estou me referindo à Inglaterra. Então, quem assistiu a aula de ontem, eu mencionei no decorrer dela que nas nossas fases da Revolução Industrial, a primeira ocorreu na Inglaterra, a segunda já abrangeu outros países desenvolvidos do continente europeu, os Estados Unidos no continente americano e o Japão no continente asiático. Também fez parte da segunda Revolução Industrial. E a terceira Revolução Industrial foram os países subdesenvolvidos. No caso do Brasil, a industrialização chegou de forma tardia, como a gente costuma dizer. Então, recapitulando aqui da nossa segunda Revolução, ela ocorreu dentro da Europa inicialmente, onde a Inglaterra era o primeiro país da primeira revolução. Na segunda revolução, quem deu o marco, quem começou a se tornar competitivo da Inglaterra foi a Alemanha. Depois da Alemanha, tivemos a França, Estados Unidos, junto com a Inglaterra. Então, nós já tivemos o quê? Mais pessoas produzindo e comercializando e se tornando competitivas, ou seja, uma querendo vender mais do que a outra. Compreendido? Sim. Sim.
Então, se eu dissesse para vocês, a nossa segunda revolução industrial tem como os principais países Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, Falso. porque o Brasil não Falso. faz parte da segunda. O Brasil faz parte da terceira. Então, prestando atenção, hein? As principais características da segunda revolução industrial. Alguém pode ler? Eu posso ler, tia? Vai lá, se garanta. As principais características da Revolução Industrial são forte desenvolvimento tecnológico aplicado, principalmente às indústrias elétrica, química, metalúrgica, farmacêutica e de transportes. Calma, parou aí. Então, na segunda revolução industrial, ó, lá na primeira, quem assistiu à aula, a Inglaterra ela começou a introduzir o processo de mecanização na indústria têxtil. Deixa eu vir para cá. Que é a indústria têxtil. É a nossa indústria de algodão. Pega a algodão, matéria-prima, ou seja, quem colheu lá da plantaçãozinha do algodão, levava para a industrialização, a mecanização já ajudava a pegar aquele algodão, ó, e a deixar ele em formas de fio. Depois que deixava ele em forma de fio, ia para a produção das nossas roupas. Então, na primeira revolução industrial, a mecanização ajudou na questão das fabricações têxteis. Já na segunda revolução, o mercado, ó, a industrialização melhorou, ou seja, ela expandiu para quais setores? Indústria elétrica, indústria química, metalúrgica, farmacêutica e de transporte. Então, o mercado ele já ampliou. Vai lá, continua o segundo ponto. Época de importantes tecnologias que melhoraram a qualidade das pessoas e ajudaram a aumentar a produção das indústrias. Pronto, o que isso quer dizer? Vamos pensar. Se antes ele pagava, vamos colocar no nosso real. Se antes eles pagavam um salário mínimo para as pessoas produzirem o trabalho manual, quando foi para a industrialização, ou seja, para a mecanização, essas pessoas elas tinham que saber manusear essas máquinas, elas tinham que fazer curso, elas tinham que ter conhecimento, então elas melhoraram, qualificaram o seu trabalho. A partir do momento que eles fizeram isso, que foi que as empresas fizeram, deixaram de pagar um salário mínimo e aumentaram um pouco o seu salário. Então, vamos supor que eles ganhavam antes R$900, eles passavam a ganhar 1.200. Por quê? Porque eles estudaram, aprimoraram, aprenderam a controlar aquela máquina. Aí você pode estar pensando, mas professora, antes era uma pessoa que fazia todo o trabalho, não era para ela ganhar mais? Era, de uma certa forma, mas quando aquela única pessoa fazia todo o trabalho, as indústrias, os empresários, eles não expandiam muito porque eles produziam em pouca escala. Então, se uma pessoa levava um dia inteiro para produzir uma coisa, a máquina, ela já levava o dia inteiro, ela produzia 100, 200, 300 vezes mais aquele objeto, aquela peça. Então, ele ia acabar vendendo mais. Por isso que o salário melhorava, que foi o que a gente viu aqui, ó, no segundo ponto. Melhorou a qualidade de vida das pessoas, ajudou no aumento da produção. Quando a gente fala de melhorar a qualidade de vida, as pessoas passaram a ganhar mais. Quando a gente passa a ganhar mais, o que é que a gente costuma fazer? Costuma comprar coisas melhores para a nossa casa, costuma reformar, você ter dinheiro para um lazer, você tem dinheiro para sair para jantar fora com a família. Então, você passa a ter uma vida melhor. Compreendido? Sim. 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 Nosso próximo ponto. Deixa eu subir aqui. Bora lá. Alguém pode ler? Continuando as características da Revolução Industrial. Vamos lá, nosso próximo ponto. Alguém ajuda aí na leitura?
A população urbana passa a ser maior que a rural na Europa. Pode ir, pode seguir. O êxodo rural é motivado pelos empregos gerados nas indústrias das cidades. Pronto, parou aí. Quando a gente fala que a população urbana passa a ser maior do que a população rural na Europa, porque, mais uma vez, a Revolução Industrial ela ocorreu no continente europeu, é onde se tinha um maior número de países desenvolvidos. As pessoas, quando ficaram sabendo, ó, lá no campo, a cidade, eles estão, ó, gerando emprego nas fábricas, eles estão contratando pessoas. Aí o que era que o povo do campo fazia, ó, pega as coisas, junta tudo e, ó, corre para a cidade. Por quê? Porque muitas vezes no campo eles estavam passando fome, não tinha alimento todo dia para a família, não tinha de onde tirar dinheiro, estavam passando grandes necessidades. Então, eles viram aquela geração de emprego como uma perspectiva de vida, ou seja, melhorar a sua vida. A partir do momento que eles saem do campo e vão para a cidade, nós temos o processo do êxodo rural. Independente do nosso território, de onde esteja, qualquer pessoa que sair do campo e for para a cidade em busca de trabalho e morar, estamos no processo do êxodo rural. Aí o terceiro ponto que nós temos aqui, ó, utilização do gás e petróleo como combustível e fonte importante para a geração de energia. Lá na primeira Revolução Industrial, essa geração de energia, essa combustão, esse combustível era através do carvão. E aqui nesse ponto da primeira revolução, tínhamos a locomotiva a vapor. Já que na segunda revolução já começou a ter o extrativismo, a extração do petróleo, a gasolina, então a geração de energia. Observe que foi passando o tempo e foi melhorando, ou seja, foi se aperfeiçoando. Então, a partir desse momento, as fábricas já começaram a ter energia elétrica, não era mais a energiazinha, ó, com o gás, que você acendia com fósforozinho e deixava lá a famosa lamparina. Não era, aqui já era energia elétrica. O nosso quarto ponto, o uso da energia elétrica na iluminação urbana, residencial e industrial. Quando a gente fala essa geração da energia elétrica nas partes urbanas, se refere à cidade. Nas residências, são as casas das grandes cidades. E na industrialização, são nas fábricas. Dessa forma, significa que o povo lá do campo, lá na zona rural, eles estavam evoluindo, eles estavam acompanhando esse processo? Não. Lá ainda era a vela, ainda era na lamparina. Então, esse processo revolucionário só ocorreu nas grandes cidades. Compreendido? Sim. 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 Principais inventos nós temos. Deixa eu ler aqui para vocês um pouco. Nós temos novos processos de fabricação de aço, permitindo sua utilização, ó, na construção de pontes, máquinas, edifícios, trilhos, ferramentas. Olha só, a modernização, a industrialização melhorando a nossa vida, ou seja, fazendo com que o nosso deslocamento, a sociedade, ela tivesse uma melhor qualidade de vida. Aqui surgiu os meios de transporte com a ampliação de linhas ferroviárias, seguindo a invenção do automóvel e do avião. Já na medicina, surgiram os antibióticos e as vacinas. Aí tem, ó, um ponto que eu quero falar para vocês. Deixa eu sair daqui. Quando a gente fala dessa questão de surgimento, melhoria na parte da medicina, antibióticos, que são os remédios, as vacinas por conta das doenças que matavam muita gente, o aperfeiçoamento através do aço com os trilhos, as pontes, os prédios, isso tudo, quem se beneficiava era a classe rica e a classe média. Os pobres, eles não tinham a sua melhor qualidade de vida, para compreender. Eu
costumo dizer para vocês que sempre com relação à economia e os nossos avanços, quem sempre se beneficia é o rico. E o pobre sempre costuma ficar mais pobre, ou seja, rico mais rico e pobre mais pobre. Por quê? Se você tem uma fábrica, você tem 10 funcionários, você começa a produzir em grande quantidade. Esses 10 funcionários geram um lucro para você, vamos supor, de 10 mil reais por mês. Gera um lucro de 10 mil reais por mês. Você tem 10 funcionários. Se você paga para cada um, 500 reais, o que eles estão gerando para você é mais do que ele lhe paga ou é menos? E aí? Eu acho que é mais. Presta atenção. Por mês, os seus 10 funcionários tá gerando para você 10 mil reais. Você paga a cada funcionário 500 reais. Então, vamos lá. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Eu gastei 5.000 com os meus funcionários e eles me deram um retorno de 10 mil. Então, eles estão fazendo eu ganhar mais. Mas com esses 500 reais que eu pago a cada um, será que eles vão conseguir viver bem? Será que eles vão conseguir comprar tudo que eles querem? Não. Por quê? Porque o preço das coisas costumam ir de acordo com o mercado e não de acordo com o que você ganha. Pegando atualmente na nossa pandemia, arroz, tem quilos de arroz que custam 7 reais. Feijão, tem quilo de feijão que custa 8, 9 reais. Uma bandeja de ovos, dependendo do local, tem locais que custam 20 reais. Então, vocês acham que uma família que ganha um salário mínimo, ela vai conseguir comprar para aquele dia, durante o mês inteiro, ele vai conseguir ter arroz, vai conseguir ter feijão, vai conseguir comprar carne, 1 quilo de carne é mais de 30 reais. Será que todo dia ele vai conseguir dar esse alimento para a sua família? Não. Por quê? Porque o que ele ganha é muito pouco. Então, ele vai comprar aquilo que for mais barato. Já os ricos, eles não vão comprar o que é mais barato. Eles vão comprar o que é mais caro. Então, quando eu digo que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, é analisando essa questão do mercado. Deu para compreender? Sim, sim. Bora lá, continuando. Nós temos aqui algumas imagens com relação às invenções dentro da Revolução Industrial. Na primeira imagem, nós temos uma prensa móvel. Quem não sabe o que é essa prensa móvel? Eu não sei o que Eu é, não. também. Pronto. Eu também. Prensa móvel era a forma de produzir jornal. Não tem as nossas máquinas de tirar xerox hoje? A gente coloca uma folha e a gente coloca uma folha, aperta o número de cópias que a gente quer e sai a quantidade. Aqui a prensa móvel era o quê? Eles pegavam a folha, faziam... Deixa eu vir para cá. Faziam tudo da forma, escrevia à mão, era tudo à mão. O texto, a mensagem, as reuniões, tudo que fosse informado fazia à mão, com a famosa caneta a tinta, o tinteiro, ele escrevia. Depois ele fazia o quê? Pegava aquela folha, ele passava na máquina. E aí ele colocava uma prensa, para ela ficar pressionando em outra folha. É tipo como se fossem os nossos carimbos. A gente não pega um carimbo e pressiona numa folha e não aparece a imagem ou o nome? A prensa móvel era do mesmo jeito. E por que móvel? Porque ela poderia ser levada para qualquer lugar, ou seja, você podia movimentar ela. Nossa segunda invenção, dentro da Revolução Industrial, tivemos rádio, telefone, fita elétrica, alto-falante. A fita elétrica, alguém não conhece ela? Nunca ouviu falar sobre essa fita elétrica? Eu. Tem. Lá na época dos primórdios, sabe? Mais para trás, mais lá na década de 90, por acolá, 80, 90, nós tínhamos em casa um aparelho chamado videocassete.
que era Isso eu sei. Pronto, essa fita elétrica é exatamente a fita que tinha dentro do videocassete. Aquela tirinha preta. É o videocassete da gente, só foi mudando o nome. Aí do videocassete, ó, com o aperfeiçoamento da nossa tecnologia, passando da primeira, segunda, terceira geração, videocassete. Aí depois tivemos DVD. Aí dentro do DVD, ó, tinha um CD que você podia gravar, podia regravar. Tinha CDs e DVDs regraváveis. Então você podia gravar várias vezes em cima de uma mesma gravação. Depois desapareceu videocassete, desapareceu DVD. E o que é que nós temos hoje para assistir os filmes em casa? Netflix. As TV, Programas de streaming. TV a cabo. Ou seja, os programas de TV. Pendrive também. Netflix, Globoplay, qual é a outra? Amazon, né? Sky. Então, foi se Tia. aprimorando e hoje, calma, a gente não precisa mais de um aparelho para assistir um filme. Netflix, Globoplay, você vai lá e escolhe o filme que você quer assistir. Na Sky, você passa os canais e tem vários canais de filme e você escolhe aquele filme que está passando. Então, foi substituindo e foi aprimorando. Alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa? Tia, o pendrive também deixou. Poucas pessoas usam agora, né? Não, pendrive as pessoas ainda usam. Ainda tem pessoas que usam. No meu caso. Cadê o meu? Tá perdido aqui por dentro. Ainda tem gente que usa. Mas o pendrive, por exemplo, ele veio de uma evolução chamada de disquete, que era um quadradozinho preto, que a gente colocava no computador e gravava as coisas. E aí, para onde ia, a gente colocava no computador para poder transmitir. Então, o pendrive, ele veio dessa evolução. Disquete, CD gravável, que a gente podia também gravar. Pendrive, e aí do pendrive a gente já tem um atual. Sabe qual é? O HD externo. E do HD externo ainda tem um outro mais atual, que é a nossa nuvem, que a gente deixa salvo no Drive. Então, onde você chegar, é só você, ó, logar o seu e-mail, que tem tudo que você salvou no Drive, na nuvem. Então, tudo isso é o nosso aperfeiçoamento, aprimoramento. Aí tem gente pensando assim, ó, eu não sei o que é isso que ela tá falando, não. Não sei nem para onde é que vai. Não sei o que é nuvem, não sei o que é drive, não sei nada disso. Tô mentindo? Tem gente pensando. Não tem? Ó, vamos compreender. Que claro que não vão dizer. Quando vocês compram um celularzinho, né? Celularzinho novo. E você vai acessar a internet. 99% dos celulares hoje, eles pedem para você cadastrar um e-mail, não pede? Costuma ser o Gmail, não é isso? Sim. Pronto. Tudo que você fizer vai estar salvo no Drive, ou seja, no sistema do seu e-mail. Então, se você apagou a fotozinha no celular, tirei uma foto e apaguei aqui normal, se eu for lá no meu Drive, a foto vai estar salva lá. Porque ele armazena tudo. É a memória do seu celular. É como se fosse a memória do nosso computador. Certo? Tá, entendi. Vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, no segundo quadrado, nós temos filme fotográfico. Olha como eram as câmeras fotográficas naquele tempo. No Chaves. Vem passando o tempo, foi passando o tempo. Hoje, a gente precisa utilizar uma câmera fotográfica? Uma câmera? Não. Eu posso muito bem, Tem um celular. Celular, não posso? O computadorzinho, o notebook que tem a câmera, se eu quiser fazer a foto da aula, eu consigo também? Consigo. Então, hoje não precisa ter uma câmera específica para a gente tirar foto. Ou com o aperfeiçoamento da revolução industrial das nossas tecnologias, hoje a gente consegue tirar uma foto, certo? Nem sempre é com uma boa qualidade, mas a gente consegue tirar pelo celular. Vai depender muito da qualidade do sistema do seu celular. Nossa próxima imagem que nós temos, ó. Aqui na terceira, as telas de cinema, os automóveis. Naquele tempo, na época dos primórdios, mais primórdios do que eu, já lá no dinossauro.
Os cinemas, as imagens era preto e branco. As televisões, a imagem era preto e branco. Foi melhorando, veio a imagem colorida. A visualização foi melhorando. Hoje, a gente tem a imagem chamada HD. Isso significa o quê? Que é a melhor qualidade da imagem que a gente tem no momento. Então, se a gente pegar uma imagem antiga e colocar para passar na televisão, a gente vai perceber a diferença da qualidade. Quando você está lá na televisão, na TV a cabo, pegando a Sky, por exemplo, você está passando os canais. Tem canal que costuma passar filmes antigos. Então, se você parar e olhar a imagem, você vai perceber que ela fica, ó, como se tivesse tremendo. Você observa algumas rachaduras. O que é aquilo ali? Era a qualidade da época. Na época era boa. Mas como foi melhorando, hoje a gente consegue ver a qualidade dessas imagens diferente da nossa. Então, a gente vê os erros daquela época. A maquiagem das meninas, das mulheres, das atrizes. A gente consegue perceber como era diferente das maquiagens hoje. As rugas, a cicatriz. Então, hoje a gente consegue, ó, melhorar a imagem, deixar numa foto ou até mesmo na televisão, a gente consegue deixar a imagem da nossa pele lisa, consegue tirar os defeitos. Lá atrás, eles não conseguiam tirar esse defeito. Então, se você tinha uma cicatrizinha aqui, não é desse lado, aqui, meu sinal. Vocês estão vendo esse sinal aqui, né? Sim. Pronto. Hoje, quando eu tiro uma foto, se eu quiser fazer com que esse sinalzinho aqui suma, eu consigo. Mas lá atrás, esse sinalzinho aqui, ó, eu não tinha como fazer isso. As minhas olheiras lindas e maravilhosas que me acompanham a vida inteira. Hoje, se eu quiser tirar elas através de programas de Photoshop, de editor de imagem, eu consigo. Ou então na maquiagem mesmo. Passa bem muita base, bem muito corretivo que a gente consegue. Mas lá para trás, ó, a gente não conseguia. Então, essa melhor qualidade ajuda a melhorar, ó, a nossa imagem. Compreendido? Sim, tia. Sim. Dúvida? Tia, Oi. e eu tava vendo alguns filmes antigos e aparecia de vez em quando umas bolinhas na tela. Não sabia o que era Pronto. aquilo. Exatamente isso aí que eu costumo dizer que é a tela tremendo, né? Essas bolinhas que aparecem é porque as imagens elas eram em fitas, aquela fitinha preta. Então, para emendar uma imagem na outra, eles colocavam adesivos. Então, quando ela fica tremendo daquele jeito, é que terminou um fio, aquele fiozinho preto, e está começando um novo. Não tem aqueles filmes que a gente costuma dizer que é aquelas fitas de rolo antigo de cinema, que a gente vê ela Sim. passando? Ali ela era emendada uma na outra. Então, quando pulava de uma fita para outra a imagem, ela dava tipo umas tremidas ou aparece esses pontinhos brancos, pontinhos pretos, umas rachadurazinhas, parece como se fossem umas linhas cortadas no meio da tela. Isso porque a imagem ela é muito antiga. Para a gente, preste atenção, concluir, nós temos a página 47, questão 1, 2 e 3, que eu passei para casa. Então, peguem aí para a gente fazer a correção. Podemos? Sim. Bora lá. Primeira questão fala o seguinte. Complete o ornograma com a letra correspondente à frase correta. Nós temos item A. A Inglaterra lucrou com o tráfico negreiro, isso lá no período das expansões marítimas, tanto comercializando cativos quanto produzindo manufaturas para o escambo de escravos. Professor, o que é isso? Que a Inglaterra, antes de começar a Revolução Industrial, ela transportava esses escravos da África para os países da Europa, ou seja, ele vendia, ele explorava. Quando foi acabando a abolição da escravatura com as expansões marítimas, o período colonial, acabou a escravidão nos países, a Inglaterra ela fez o quê? Caiu, perdeu o seu lucro. Foi aí um dos momentos também que ela pensou de que forma eu posso
voltar a me tornar uma grande potência. Foi aí que ela começou a ter o processo de industrialização. Então, com base no item A que nós estamos lendo, você vai escrever ele em qual resposta? Campos, marina mercante, força da burguesia ou exploração ultramarina? O que é essa exploração ultramarina? É a expansão de um território para o outro, ou seja, de um continente para o outro, saindo da África e indo para a Europa. O item A entra em qual deles? E aí? Maria Mercante. Exploração ultramarina. Acabei de falar. É a exploração da mão de obra sendo tirado de um continente, de um território e levado para o outro. Se ele está dizendo que a Inglaterra fez parte do navio negreiro, levava os escravos para serem vendidos no continente americano, então nós temos a exploração de uma mão de obra ultramarina, que é o item A. Item B. Os cercamentos permitiram o aumento da produção de lã e a formação da mão de obra no trabalho nas fábricas. Falei para vocês no decorrer da nossa aula que lá na primeira revolução industrial, a matéria-prima era o algodão, era retirada lá do campo, lá da agricultura. Então, com base nisso, o item B vocês vão colocar em qual resposta? Campos. Campos, eu quero Campos. Item C. Os atos da navegação proibiram embarcações estrangeiras de fazerem transporte de produtos entre a Inglaterra e suas colônias. A Inglaterra, ela proibiu ou ela foi proibida de fazer parte das navegações? E aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês Ela acham? proibia? A Inglaterra, Ela proibiu. ela foi proibida. A França, Napoleão Bonaparte, proibiu todos os países de comercializar com a Inglaterra, porque a Inglaterra estava crescendo. Então, ela queria proibir a Inglaterra de crescer. França proibiu todos os países da Europa de fazer parcerias com a Inglaterra. Então, aí vai o item C, ó. Marina mercante, porque marina, questão marinha, ele não podia transportar os seus produtos. Lembrando que nesse períodozinho aqui, a transportação dos produtos era através de navio. Então, quando eu falo marinha mercante, estou me referindo à parte dos navios. Então, ficou, ó, Campos, letra B, marinha mercante, letra C, exploração ultramarina, letra A. Aí lá embaixo tem assim, ó, professor, e a força da burguesia, eu coloco alguma coisa? Não, porque a gente só tem 3 itens, A, B e C. Segunda questão, crie uma frase para completar o item que falta, que é a questão 1, o item que está faltando, força da burguesia. E aí, quem fez? Qual foi a frase que você criou? E aí, meu povo? Criou condições para o desenvolvimento capitalista. Certo, vou pegar a sua resposta e falar para aqueles que não fizeram. A força da burguesia criou desenvolvimento, o aprimoramento, melhorou e deu uma força maior no capitalismo. Terceira questão. Cite duas diferenças entre a produção artesanal e o sistema manufatureiro. E aí, quem respondeu? Na produção artesanal, as mercadorias eram feitas por apenas um trabalhador. Além disso, eram donos das próprias ferramentas e tinham autonomia para determinar o tempo e o ritmo de trabalho. Já no sistema manufatureiro, dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas num só espaço e os trabalhadores não eram donos dos instrumentos de trabalho nem tinham mais controle sobre o ritmo da produção. Pronto, resumindo tudo que você falou, tudo certo, se garantiu. Artesanal era realizado por uma única pessoa e o manufatureiro era realizado por várias pessoas dentro de um mesmo espaço. Esse espaço a gente poderia chamar de galpão. Compreendido?
Sim. Sim. Sim? Sim. Sim. Pois, meu povo, nossa aula está chegando ao fim. Alguma dúvida? Tia Não. Flávio, eu tinha uma dúvida. Por que o pessoal de antigamente usava a pena como forma de escrever? Porque não tinha o desenvolvimento da caneta, do lápis. Era o que eles encontravam. E era através da tinta. Eles pegavam a ponta da pena, mergulhavam na tinta, e essa tinta muitas vezes era feita, ó, de curum, que é isso? É uma semente que a gente faz o coloral, então ela poderia ser vermelha. Ou era de carvão, ele pegava o carvão e derretia, ficava tinta preta. E eles escreviam, porque eles não tinham ainda o aperfeiçoamento, eles não tinham o conhecimento de que você com a madeira, você poderia fazer um lápis, eles não tinham esse conhecimento. Aí da pena, eles foram aprimorando, aí veio a tinta, a caneta tinteiro, que era, em vez de ser uma pena, já era uma caneta mais trabalhada, mais detalhada, que ele mesmo assim mergulhava na tinta. Depois eles foram descobrindo que poderiam pegar essa tinta e colocar dentro da caneta. Então, tudo isso são pesquisas, tudo isso são eles tentando melhorar. Lembrando a vocês que tudo mesmo realmente começou lá na épocazinha, ó, dos primatas, na época do Paleolítico, Neolítico, onde os hominídeos, eles utilizavam as suas mãos para fazer os desenhos na parede. Então, inicialmente começou, ó, com o nosso dedo, com a nossa mão. Ok? Tia, Oi? eles compravam a pena ou eles pegavam? Eles pegavam, puxava do rabo do pavão, Eu acho chique esse negócio de escrever com pena, eu acho bonito. arrancar a pena dos bichinhos, é? Porra bonita mesmo. Ave Maria, coitado dos bichos. Coitado do bicho, o bicho tá aí tudo correndo. Bora lá, meu povo, para nossa chamada, para poder encerrar a aula. Vamos lá. Ana Luísa, Bruna, Elizabeth Cristina. Presente. Oi, bonita. Oi, tia. Francisco Robson, Presente. Gabriel Amorim, Presente. Graziele, Presente. Ícaro Vinícius, João Isaac, João Vitor, Juan Gabriel, Juliana, Kaique, Presente. Laura Giovana, Matheus de Lima, Maxwell, Presente. Rodrigo, Sabrina, Thalita, Yasmin Gurgel Presente. e Yuri Emanuel. Aqui, tia. Faltou alguém ser chamado? Não? Não. Então, meu povo, ó, tchau para vocês, um bom dia. Não esqueçam de enviar a resposta lá no Class, viu? Fiquem atentos. Tchau, meu povo. Tchau, tia. Tchau, tia.